Na palavra de Deus está escrito: de graça recebeste, de graça dai. Ajude-nos a compartilhar o Evangelho. Dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Obrigado. Mas há um Deus nos céus que revela os segredos. Ele revelou o que vai acontecer no fim dos dias. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, seja com todos os amados irmãos e irmãs. Amém. É um prazer revê-los novamente e uma alegria grande poder compartilhar a palavra de Deus. À medida que nós avançamos nos nossos estudos, os estudos vão ficando mais profundos. Os estudos vão ganhando um novo corpo. E é natural, porque o crescimento da igreja, ele se faz com isso. Deus nunca esteve preocupado com quantidade. Deus está sempre preocupado com qualidade. Deus merece um povo com qualidades, né? Uma vez que Ele veio e entregou seu Filho, justamente para preparar um povo que possa fazer a diferença nessa terra. E nessa noite eu quero convidá-los a estudar uma profecia que vai requerer bastante atenção de vocês. Nós temos estudado as profecias, do Apocalipse, e hoje nós vamos estudar uma profecia que ela foi dada em forma de uma história. E você só consegue entender esta profecia histórica se você realmente prestar muita atenção, porque os detalhes da profecia são muito tênues. E na verdade é assim, as grandes pérolas de Deus, da sua palavra, elas estão bem escondidas. Estão bem escondidas. A palavra de Deus fala sobre um homem, um comerciante que buscava boas pérolas. Quem é esse comerciante que busca boas pérolas? Quem é? Comerciante que busca boas pérolas, é Cristo buscando boas pérolas, mas somos também nós que temos que estar buscando sempre o quê? Boas pérolas no tesouro da palavra. Certo? Cristo é a grande pérola e nós estamos em algum momento no mundo, de repente nos encontramos com Cristo, encontramos a grande pérola, mas o comerciante, diz a palavra, que foi e vendeu tudo que tinha para poder ir lá e comprar o terreno, que estava escondido essa pérola. A pérola é Cristo, tudo aquilo são parábolas, e nessa noite nós vamos estudar, como disse, uma parábola diferente. Nós vamos usar o quadro, aí a Débora vai ter que estar com bastante atenção lá, porque a gente vai ter que realmente usar o quadro para escrever, para deixar o termo mais didático. E vocês vão me ajudar nessa parábola, nessa parábola profética, porque certamente os irmãos e irmãs já têm recebido, o maná celestial de uma forma um pouco mais profunda, e estarão certamente habilitados a fazê-lo, Eu gostaria de convidá-los a todos a abrir as suas Bíblias, esse baú do tesouro, no livro de Esther. Eu não sei quantos aqui, por favor, levante a mão aqueles que já leram o livro de Esther. Já leu? Quantos já estudaram o livro de Esther? Está bem. Para isso estamos aqui, Aí não está o problema, Deus conhece a necessidade da sua igreja e hoje nós vamos estudar algo. Para mim, a minha esposa ama esta profecia. É a profecia que ela mais gosta da Bíblia, Porque é uma profecia realmente que tem, assim, detalhes muito interessantes para o povo de Deus, não é? Nós vamos ler um trecho pequeno, no começo, e depois vamos abrir um pouco mais, tá bem? Esther, capítulo 1, versículo 10. 1:10. A nossa profecia começa aqui. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero.
Para quem gosta de profecia, já existe um númerozinho aqui que já tem que fazer com que as antenas dos verdadeiros profetas de Deus, daqueles que estudam a palavra, estejam atentos. O número 7 é o número sempre da plenitude, né? Nós encontramos esse número aonde? O número da perfeição de Deus. Nós encontramos lá no Apocalipse. 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, 7 anjos, né? Nós vamos encontrando ali esse número, né? Isso, nada na Bíblia é por acaso, irmãos. Nada. Deus tem o controle absoluto na sua mão das coisas, né? Então, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Capítulo 2 agora, versículo 1. Passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti, do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens. Olha a palavrinha aí, moças virgens, em profecia. Formosas à vista, e põe o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens, formosas à vista, na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, debaixo da mão de Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhe os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. E isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Então havia um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos que foram levados com Jeconias, rei de Judá, ao qual transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia. Este criara a Hadassa, que é Ester, filha do seu tio. Filha do seu tio, por quê? Porque foi criada por ele, Porque não tinha pai nem mãe. E era moça bela de aparência e formosa à vista, e morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Podem se assentar. Irmãos, a nossa história começa, e para que a gente possa entender o cunho profético desta história, nós vamos precisar confrontar esta história com o livro do Apocalipse, que é o livro da história final nossa. E aí nós vamos entender o que vai acontecer com o povo de Deus. Por quê? Nada de novo debaixo do sol. O que foi, isto é o que há de ser. Algo novo já foi nos tempos passados. Deus tem o controle da história na sua mão de tal maneira que ele permite que a história aconteça antes e que ela volte a acontecer depois. Para quê? Para quê? Para que os seus servos entendam como ele vai agir. Por quê? Deus não muda. Da forma como ele agiu no passado, é a forma que ele vai agir no futuro. E ele permite então para que o seu povo entenda as profecias. Olhando como foi no passado, o povo pode entender o que vai acontecer no futuro. Por isso o Apocalipse escreve as coisas que tem visto, passado, as que são e as que depois destas vão acontecer, certo? Então, o povo de Deus, para entender as profecias, tem que prestar muita atenção como foi no passado, como é no presente, para poder entender o que vai ser no futuro. Tá bem até aqui? Então, a história começa, com Vasti, certo? E aí nós vamos entendendo devagarinho cada uma das coisas, O que diz aí? Capítulo 1, versículo 10. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bistá, Arbona, Bigtá, Bagda, Zetar e Acarcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero. Então nós temos que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Em primeiro lugar, nós temos aqui quem? O rei Assuero é o primeiro personagem da nossa história. E nós temos um segundo personagem, que é quem? Vasti. Assuero e Vasti, tá?
Assuero aqui, ele é o rei da nação que domina o mundo nesta época. O rei Assuero é o rei da Medo-Pérsia. Certo? Ele é o líder da nação mais forte do mundo da época. E ele tem uma esposa. Ele chama essa esposa, e eu quero que prestem muita atenção aqui, porque nós vamos ter Assuero, é um elemento profético, certo? Vasti, e cada um dos personagens que vão aparecendo são personagens proféticos. Para quê? Para que através dessa história nós entendamos o quê? O quê? O que Deus quer que a gente entenda através dessa história passada? O que vai acontecer no futuro. E nós vamos ver se não é assim, porque a Bíblia não erra, né? Que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos seus povos a sua... O quê? O que ela tinha que mostrar? Formosura. Formosura. Cada elemento na palavra de Deus tem uma razão de ser. Nada está ali por acaso. Poderia dizer a sua beleza, poderia dizer a sua altura, poderia dizer a sua elegância. Usa o termo formosura, tá? Que mais? Porém, a rainha Vasti se recusou a vir conforme a palavra do rei. Aqui tem dois elementos que eu quero que vocês entendam, tá? Dois aspectos, tá? Assuero é o rei da nação mais poderosa da terra, certo? E ele chama Vasti. Vasti, obviamente, é o quê? O quê? Mulher. E ela é uma mulher o quê? Formosa. O que é mulher em profecia? Igreja. Então ela é uma igreja formosa. O que é uma igreja formosa? É uma igreja com a beleza segundo Deus. Não é? A história mostra ela uma mulher bonita, tal, mas nós temos que entender agora profeticamente isso. Nós já estamos, certo? Assuero, se Assuero, por um lado, é o rei da Medo-Pérsia, a nação mais poderosa do mundo na época, e se Assuero é esposo da mulher, Assuero também representa outra pessoa. Quando no trato com a sua igreja, Assuero vai representar também a... Nós vamos ver isso com bastante clareza, tá? Então, nós temos aqui, vocês vão observar que o livro todo de Esther, inclusive, é uma incógnita. Muitos pastores e líderes se perguntam por que no livro de Esther é o único livro que não se cita a palavra Deus. Claro, porque Assuero está representando aqui Cristo, que por sua vez representa quem? A Deus. Então está sim Deus ali, mas está de uma forma como? Representativa, como é a simbologia bíblica. Tá bem? Um pouquinho de paciência, podem ficar tranquilos que isso vai ficar bem mais claro à medida que a gente avança, né? É como todo estudo inicial, né? No começo é um pouquinho difícil, mas depois vai ficando claro e a gente vai entendendo a perfeição daquilo que Deus faz. Então, nós temos até aqui, e vocês já podem ir pensando, nós temos até aqui o rei, em primeiro lugar, da maior nação, da nação mais poderosa, bélica, porque veja... Essa é uma nação, aqui ele está representando a nação civil, lá está representando a nação espiritual, correto? Então nós temos aqui alguém que é o rei ou o presidente da nação mais poderosa do mundo. Trazendo para hoje, quem vocês acham que poderia ser Assuero? Presidente de que nação? E vocês vão ver se isso é assim ou não. Já vamos ver. A Bíblia não vai deixar dúvida quanto a isso, tá bom? Então, vamos colocar apenas assim por enquanto, tá? Como uma dúvida, né? O que aconteceu agora? Ela é chamada para apresentar a sua formosura aos convidados. A igreja de Cristo é chamada para apresentar o que ao mundo? A sua o quê? Formosura, ou não? Sim ou não? Sim. Ela tem que ser uma igreja bela, mas ela tem que ser uma igreja bela na parede? Como é que ela tem que ser bela?
Ela tem que ser bela internamente, ela tem que ser uma igreja santa, pura, formosa. Por isso nós vamos ver lá em Cantares, mulher formosa como um exército com bandeiras. O que é uma igreja formosa como um exército com bandeiras? Sabe o que é isso? É a igreja sendo formosa aos olhos de Deus somente se ela tiver unida como um exército com o quê? Bandeiras. Quais são as bandeiras? Os mandamentos da lei de Deus. Essas são as bandeiras, as flâmulas de Deus. Os mandamentos. Então, a igreja é formosa, claro, quando? Quando ela é obediente ou não? Sim ou não? Sim? Ok. E nós vamos ver. Só que o que acontece? Ele chama a igreja, ele chamou cada um, ele chama a igreja para mostrar ao mundo a formosura de Cristo. A formosura dele. Ele quer que o caráter da sua igreja seja refletida para o mundo. As pessoas têm que olhar para nós e têm que ver o que em nós? Cristo, amém? Nós temos que refletir Cristo ao mundo. E esse caráter belo é o quê? É um caráter santo, puro. Não é o santo como as pessoas muitas vezes dizem. Não, agora vai ser beatificado tal. Não. Santidade é nada mais, nada menos do que Cristo operando no nosso coração. Quanto mais eu ando com Cristo, mais eu me torno o quê? Santo. Quanto mais eu ando com o inimigo, mais eu me torno o quê? Imundo. Sim ou não? Claro. Quanto mais você anda com gente de índole boa, você vai sendo transformado com pessoas de gente boa. Você começa a andar com um ladrão, o que vai acontecer? Natural, né? O ditado não está errado. Diz-me com quem andas, te direi quem és. Óbvio, né? A palavra de Deus usa um termo mais fantástico, né? Nós somos transformados naquilo que contemplamos. Contemplou Cristo, né? Nós crescemos. Mas o que aconteceu? Capítulo 2 de Esther agora. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei Assuero. Por quê? O que aconteceu? Ele chama Vasti. O que Vasti disse? Não vou. A igreja agora resolve o quê? Desobedecer. A igreja desobedeceu. O que vai acontecer? Foi o quê? Destituída, foi rejeitada. Não quis obedecer. Certo? Quem é essa igreja que não quis obedecer? Quem foi essa igreja que Deus chamou como um povo e finalmente não quis obedecer? O povo judeu. Foi rejeitado, não quis obedecer. Era uma igreja formosa ou não era no começo? Claro que era. Ele chama o povo, tira lá do Egito, leva para o santo, eles estão indo para Canaã, era um povo, mas rejeitou, não quis saber. Finalmente, quando Cristo veio, o que aconteceu? Crucificaram ele, rejeitou. Deus agora vai chamar uma outra, o quê? Outra igreja, outro povo. Não foi assim que aconteceu? Vai chamar um outro povo. Vamos ver. Esse povo, né? Então, vamos ver as características. Passadas essas coisas, apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti do que fizeram, do que tinha se decretado a seu respeito. Então disseram os jovens do rei que lhe serviam: busque-se para o rei o quê? Moças virgens. Quem são as moças virgens? Nós vamos encontrar lá na parábola de Mateus 25. As 10 virgens. Chame-se moças virgens. Quem são as moças virgens? São igrejas o quê? Opa, muito bem. Igrejas o quê? Será que o rei Assuero ia querer mulheres, moças que não fossem puras? Não. Ele não ia aceitar nenhuma mulher que já tivesse tido, né, casado com outro. A história, repito, a história física vai levando para a história espiritual, para o futuro. Então ele manda chamar agora igrejas e ele vai escolher uma. Não foram muitos chamados? Sim. Poucos os Escolhidos. Aqui ele vai ter, como lá no passado ele tinha um povo especial. Lembram do estudo passado que nós falamos? Que ele diz, né? Ele deu a lei como um concerto para ter nas mãos um povo o quê? Especial. E ele continua na sua busca, ele quer um povo especial. De todas as moças virgens, de todas as igrejas, ele vai ter uma que ele vai escolher de forma toda especial. Tá bem? E o que vai acontecer? Vamos ver? Então, entra em cena agora, nós já vamos ver, versículo 4. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reina em lugar de Vasti. Certo?
E isso pareceu bem aos olhos do rei. Havia então um homem judeu, versículo 5, tá bom? Capítulo 2, versículo 5. Entra em cena quem agora? Quem que entra em cena? Mais alguém aí? Mardoqueu, um novo elemento. Mardoqueu. Então agora entra, nós já vamos ver quem é Mardoqueu. Mardoqueu é alguém que vai ser o pai espiritual da igreja, certo? Que igreja? Vamos ver. Versículo 7, capítulo 2, versículo 7. Este criara a Hadassah, que é Esther, porque não tinha pai nem mãe. Olha que interessante. Quem entra em cena agora? Esther. Quem é Esther? É a o quê? Mas ela é o quê? É a nova igreja. Ela não tem o quê? Diz ali? Pai. A igreja agora, que ele chama, não tem pai nem mãe. O que isso quer dizer? Não é uma igreja que nasceu com papa, não é uma igreja que nasceu de mulheres, é uma igreja que nasceu da vontade de Deus. Não foi alguém que brigou aqui nessa igreja aqui e foi lá, vou fundar outra igreja. Não foi alguém que arrumou. Não. É uma igreja que não tem pai nem mãe. Por quê? O único pai que ela tem, quem é? Amém. Ela não tem absolutamente nada do homem. É uma igreja que vem puríssima. Por quê? Porque a igreja da reta final, ela não pode trazer nada das igrejas com pais e mães. Igrejas que foram fundadas pela vontade do homem. Por isso ela é uma igreja órfã. Entende? Ela não tem pais humanos. Estão entendendo até aqui, não? Amém. Tá dando para entender? Amém. Certo? Ela não é uma igreja que saiu de uma divisão. Sabe? A católica brigaram lá, daí saíram, porque aqui lá tem pai e tem mãe. Não é nenhuma igreja estabelecida institucionalmente que saiu por esse tipo de coisa, trazendo, entende? A familiaridade de outra igreja. Ela nasce do desejo da irmã que quer aprender a palavra de Deus, do pastor, pessoas que querem conhecer a palavra, pessoas que só aceitam um pai. A ninguém chameis de vosso pai na terra, porque um só é vosso pai, que está no céu. Essa igreja, irmãos, quando escuta algo novo, ela não vai perguntar para o Papa, ela não vai perguntar para o padre, ela não vai perguntar para o bispo. O que ela vai fazer? Para a palavra, para ver se resiste à palavra. É uma igreja de bereanos. Os bereanos são mais nobres que os tessalonicenses. Por quê? Porque eles ouvem de bom grado e vão ver se as coisas são assim. Eu falava com o pastor, inclusive, essa semana aí, e o pastor me contava, por exemplo, de pessoas que estão buscando, que estão crescendo, inclusive fora daqui já, Muitas pessoas ao redor do mundo hoje estão aprendendo, e o pastor me falava rapidamente de Goiorê, as pessoas estão buscando, as pessoas estão com sede, estão com fome da palavra, e elas vão encontrar, porque Jesus prometeu, quem tem fome e sede de justiça será farto, vai encher, o coração da palavra. Então, vamos seguir, Versículo 8. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandato do rei e a sua lei, ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, debaixo da mão de Hegai, também levaram Esther à casa do rei, debaixo da mão de Hegai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos e alcançou o quê? Essa palavra, quem é a única pessoa que pode oferecer graça ao ser humano? Então quem que é? Lembra que eu falei que Assuero também, no trato com a sua igreja, representava quem? Cristo. Isso vai ficar mais claro. Veja que ela alcançou graça. Um homem pode dar graça a alguém? Não, somente Cristo pode, porque é uma representação aqui. Alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus o quê? Que alimento será que ele deu para a igreja? Amém. Apressou-se a dar os seus enfeites,
os seus enfeites é a justiça de Cristo. Ele se apressa a nos vestir com a sua justiça. Esse é o enfeite. Pode haver um enfeite melhor que esse? Vejam, Adão havia acabado de pecar. O que foi dado para ele? Roupa, vestimenta. Esses são os enfeites. O pai do filho pródigo, lembram quando o filho chegou, o que ele deu? Vestiu o filho e o que mais? E deu um anel, os enfeites, mostrando que agora ele era de fato, um filho reconhecido, e ele era não só um filho reconhecido, mas ele era um filho perdoado e aceito na família de novo. Nós somos esses errantes, esses filhos pródigos que têm que voltar para a família de Deus, e somos recebidos primeiro com a justiça de Cristo que nos cobre, e segundo com o anel, que é a prova, de que somos realmente filho dele, Bom, seguimos, tá? Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Mardoqueu, nós já avançamos no tempo, e Mardoqueu então diz, olha, você não diga a que povo você pertence. E há uma razão para isso, nós já vamos ver, certo? Continuando, vamos agora para o capítulo 2, que estamos lá no versículo 16. Assim, foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Bete, no que ano? 7º ano do seu reinado. Claro, se vocês observarem, nós não falamos disso aqui, irmãos e irmãs, para Deus, a palavra de Deus diz que um dia é como o quê? 1000 anos, certo? Deus cria, vamos lá, Deus criou as coisas, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e... O que ele fez aqui? Descansou, certo? Para Deus, um dia é como o quê? 1000. 6.000 anos de pecado, não tenham dúvida, no 7º ele vai descansar. A questão é, a terra vai ou não vai descansar? Vai, sim ou não? Alguém aqui já ouviu falar dos 1000 anos da Bíblia? Já, sim ou não? Quais são esses 1000 anos da Bíblia? Quem quer arriscar? Esses são os 1000 anos que a terra vai descansar. Quando a terra completar os 6.000 anos de pecado, o mesmo Deus que descansou lá no passado vai fazer a terra descansar. E como cada dia equivale a um ano, quanto tempo a terra vai descansar? Deus é ou não é perfeito, irmãos? É só observar com carinho. Parece que há dúvida no coração dos irmãos e irmãs aqui. Talvez porque pela primeira vez estão ouvindo. Irmãos, para Deus um dia equivale a 1000 anos. Quantos dias ele levou para fazer a terra? 6. No 7º ele descansa. Certo? Depois de 6.000 anos de pecado, ele vai fazer com que a terra descanse de novo. Basicamente, de forma assim, uma conta muito simples, até o dilúvio foram quase 2.000. Depois de Cristo, nós já temos quanto? 2.000. Então, se nós contarmos antes, quase 2.000. Depois do dilúvio, 2.000. Aí vem Cristo e já estamos com 2.000 e pouco. Nós já estamos beirando os 6.000. É só olhar a profecia, certo? Por isso a genealogia é dada. E Deus, acreditem, Deus não muda. Se para ele, por que ele diria que para ele um dia é como 1000 anos? Para quê? Se não for para nos mostrar exatamente um cálculo dessa natureza. E vejam que aqui nós chegamos no 7º reinado. O 7º reinado, obviamente, o 7º é o número da plenitude de novo. Não está por acaso. Poderia ser o 8º, 10º, 11º, 5º. Poderia ser qual é um, mas é 7, porque é o número da plenitude. 17. E o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. Não tenham dúvida disso, irmãos. Alguém diz, mas Deus não faz acepção de pessoas. Não faz mesmo. Mas a questão é, por que Jesus disse que dos profetas não houve um igual João Batista? Ele preferia João Batista aos outros? Não. Por quê?
Porque João Batista foi um homem extremamente íntegro e que apresentou a vinda de Cristo, inclusive fazendo o que tinha que fazer. Veja que nós tivemos Elias, Jeremias, né? Nós tivemos profetas assim fantásticos, mas ele disse, dos nascidos de mulher não houve igual a João Batista. Por quê? Diferença? Porque João Batista preparou o caminho para a vinda de Cristo. E nós estamos preparando o caminho para a vinda de Cristo. Um dia o céu dirá daqueles que se mantiverem firmes nesse caminho. Não houve na terra, perto dos 7.000 anos, não houve na terra iguais a estes. Irmãos, isso, eu não sei como colocar isso de forma que a gente possa entender, irmãos. O privilégio que nós temos de viver nessa época é um privilégio. Entende? Poder realmente aprender o que estamos aprendendo, porque ninguém poderia saber essas coisas antes que chegasse o fim do tempo do fim. Deus está abrindo as portas do céu, dando luz para nós, para que a gente se prepare para a vinda dele. Então, aqui é dito que alcançou graça. Lembram do barquinho, quando Jesus chama os discípulos e diz, vamos passar para o outro lado, que eles vão para Betesda? O que a Bíblia faz questão de dizer? Jesus estava num barquinho, mas a Bíblia faz questão de dizer que havia com ele o quê? Outros barquinhos. Os outros barquinhos eram ou não eram barquinhos de Cristo? Sim ou não? Estavam ou não estavam seguindo ele? Sim. Mas onde ele estava? Ele estava num barco. Esse é o barco que ele escolheu. Ele tem um barco que é o barco onde estão ele e os discípulos. E quem são os discípulos? Os discípulos são aqueles que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Por isso nós vamos encontrar lá em Apocalipse 14, falando dos 144.000. Não tem engano na sua boca. Seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Nada novo debaixo do sol. Tudo bate. Tudo. Todos os detalhes, né? Então, esta Esther é a igreja que ele chama para si, é o povo que ele chama para ele e diz, vocês eu quero bem pertinho de mim. Com vocês eu vou fazer um pacto, eu vou fazer um concerto especial. E nós já vamos ver que concerto é esse também, né? Já vimos no passado, mas vamos fortalecer isso aqui, tá? Então, agora capítulo 3. E aqui vocês é que vão me responder. 3. Lembrem-se, o rei Assuero representa quem? E quem mais? Quem mais? Não pode esquecer. Quem mais que ele representa? Presidente? Ok. Ou Medo-Pérsia, como era no passado, né? Vamos ver se vai bater agora. Vocês falaram Estados Unidos. Vamos ver. 3. Capítulo 3. Depois dessas coisas, foi passado o tempo, depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a... Quem que ele engrandeceu agora? Entrou um novo ser aqui. Quem é? Amã. No trato com a igreja de Deus, Assuero representa quem? Cristo. Mas no trato com as coisas seculares, ele representa quem? Vamos ver se bate. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, Agagita, e o exaltou. E pôs o seu lugar acima de todos os príncipes que estavam com ele. 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do rei, o quê? Se prostravam perante Amã. Pergunto. Se inclinavam e se prostravam perante Amã. Quem é Amã? Será? Se inclinam e se prostram para ele. Dá para se prostrar para um homem? Não. Não. Mas esse homem exigia que se fizesse isso. Quem é ele? Vamos ver. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Por quê? Por que eles faziam isso? Leiam. E assim tinha ordenado o rei. Quem ordenou? O rei. O rei ordenou o quê? Que se prostrassem perante Amã. O rei ordenou que todos se prostrassem perante Amã. Apocalipse 13, vamos para lá agora. Apocalipse 13, versículos 12 a 15, vou ler. Repitam para mim. O que aconteceu com Amã? Todos
Por quê? Por quê? Tá bem, vamos ver. 13, 12 a 15. Vejam só, falando dos Estados Unidos da América, a segunda besta, exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e o quê? Faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. O que eles fez? O que ela faz? Ela faz que toda a terra adore quem? Não é a mesma coisa que ele fez com Amã lá? Sim. Mesma coisa, ordenou que todos adorassem. E aqui é a mesma coisa. Por quê? Porque a história profética se repete. Olha só. Engana os que habitam na terra com os sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem da besta, que recebera a ferida de espada. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, preste atenção nisso, que a imagem da besta falasse e o quê? Falasse e o quê? Então, aqui vai fazer com que sejam mortos todos os que não adorarem. Sim ou não? Sim. Voltem então, vamos ver o que vai acontecer na profecia. Agora, todos se inclinam para o Papa? Não. Quem que não se inclina? Vocês já sabem quem é Mordecai, sim ou não? 2. Versículo 2 do capítulo 3. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei, que inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei acerca dele. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Mardoqueu é um exemplo de quem? Que não se prostram para besta. Não se prostram. Ok? Vamos ver. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que traspassas o mandato do rei? É um mandato ou não é? Lá em Apocalipse não tinha um mandato? Sim. Então vai sair uma ordem, não se enganem, para que todos adorem a quem? E quem não adorar? O que vocês acham que vai acontecer quando o Papa, por exemplo, vier para o Brasil, chegar aqui, um exemplo hipotético, chegasse aqui, estendesse a mão para o pastor e o pastor não se inclinasse para ele? O que vocês acham que ia acontecer? Cidade inteira, ó. Vamos ler. Olha só, capítulo 3, versículo 4 agora. Sucedeu, pois, que dizendo-lhes eles isso de dia em dia, e não lhes dando ele ouvidos, Amã não escutava, né? Porque queriam que ele se prostrasse. As pessoas vão pedir, não, você tem que se prostrar. Não vou me prostrar. O fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mardoqueu se sustentariam. Vocês todos serão o quê? Provados. Nós seremos provados. Vamos ver se a nossa palavra se sustenta. Ah, você não se ajoelha para o Papa? Vamos ver então. Você vai ver se não. Vai ser provado, vai ter problema, né? Porque ele lhes tinha declarado que era o quê? Judeu. Olha essa questão aqui. Da onde vem então a lei que finalmente vai fazer com que demos problema? É a mesma lei que foi dada a quem? Ao judeu, povo judeu. É a mesma lei, porque a raiz é judaica. Os judeus rejeitaram a Cristo, mas o que Deus prometeu para eles lá, se fosse obediente, continua ou não? Continua. Ele foi buscar um outro povo que queira obedecer o que ele mandou, porque ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Ele disse: não, olha, se vocês aceitarem as minhas leis, fizerem o meu concerto, se aceitarem o meu filho, etc, vocês serão um povo especial na minha mão. Agora eles não quiseram. Deus vai mudar agora? Vai dizer: bom, já que ninguém quer, eu vou mudar? Não, ele vai buscar gente que queira. Que quem quiser vai entrar no círculo do Senhor e vai ser o povo especial que ele chamou. É assim, Deus não vai mudar, né? 5. Vendo, pois, Amã, quem é Amã? Versículo 5 do capítulo 3. Vendo, pois, Amã. Quem é Amã? A besta. Quem mais? Quem é Amã? Papa.
Vendo, pois, o Papa, que quem? Não, quem é Mardoqueu? Não. Quem é Mardoqueu? É o pai espiritual da igreja. Vendo, pois, o Papa que os 144 mil não se inclinavam e nem se prostravam diante dele, ele ficou bem feliz. O que diz ali? Se encheu de furor. Com quem que vai ser a guerra, irmãos? Lembram o Apocalipse? Com quem que vai ser a guerra? A guerra vai ser, lembram lá? Ciro contra a igreja. Ele ficou bravo com Esther, mas a guerra dele foi contra quem? Mardoqueu. A guerra, o furor dele foi contra Mardoqueu. E lá em Apocalipse diz, né, que ele se irou com a igreja, mas foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a testemunho de Jesus. Mardoqueu, esse povo especial nas mãos de Deus. Agora, diz, o que vai acontecer daí? Porém, versículo 6, porém, em seus olhos, teve em pouco pôr as mãos só sobre Mardoqueu, porque lhe haviam declarado o povo de Mardoqueu. Amã, pois, procurou destruir todos os cristãos que havia em todo o reino da Assuero no povo de Mardoqueu. Povo da onde? Onde vai começar a guerra contra os cristãos? Aonde? Estados Unidos da América. A guerra começa lá. Escrevam isso, irmãos, para que quando acontecer, vocês puderem dizer, não, eu já ouvi isso. Já me foi ensinado. Porque se não acontecer, aí vocês vão dizer, não, o pastor Rogério estava errado. Mas vocês vão ver se vai ou não acontecer. E quando acontecer, aí vocês vão lembrar desse estudo. E aí o Espírito de Deus vai trazer à mente de vocês os detalhes para que se preparem. Então o que vai acontecer? Os Estados Unidos da América, essa besta, vai fazer com que o mundo se incline ao papado. Já está trabalhando com isso, vocês sabem disso, né? Mas isso vai se intensificar. Agora olha o que vem para frente. Vamos ver? Se é a lei ou não é o problema, vocês já vão ver. Olha só. Agora, então, lembre-se que Apocalipse diz, né, que ele se irou contra a igreja, mas foi fazer guerra ao resto da sua semente. Então a guerra dele mas é desse povo aí que veio, 144 mil. E o que nós falamos no estudo passado? Eles vão em cima de você. Mas como você nasceu no seio da igreja, o problema vai ser com toda a igreja. E aí é que vão ser traídos aqueles que se mantiverem firmes, porque daí eles vêm em cima do Rogério, o Rogério está fraco, né? E o Rogério vai dizer, não, eu não sou desse povo aí não, você vai morrer, não, eu não sou não, é esse ali, é esse aí, ó, é esse aí, é aquela ali, ó, é essa ali, ó, pode ir lá que é essa aí, vão se trair uns aos outros, não é isso que está escrito? Mateus 24. Ah, muito bem, trair-se uns aos outros e odiados de todos por causa do meu nome, entende? Claro. E se não tiver preparado, vai ficar. Né? Bom, agora, olha só o que vocês acham que vai fazer o Papa quando perceber que tem os que não se inclinam para ele. O que vocês acham que ele vai fazer? Além de ficar bravo, ele vai decretar o quê? O que vocês acham que ele vai decretar? O que mais? Só perseguir? O que ele fez no passado com quem não aceitou ele? Morte. Então vamos ver, se bater aqui, está batendo a história, não é? Aí, capítulo 3, versículo 7. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou puro, isto é sorte, perante Amã, de dia em dia, de mês em mês, até o 10º mês, que é o mês de Adar. Eu não vou entrar em todos os detalhes, senão vai ficar muito longa, tá? Mas vamos naquilo que é fundamental agora. E Amã disse ao rei Assuero. Quem disse a quem? Quem disse a quem? Não. Quem disse a quem? O Papa disse para quem? Presidente dos Estados Unidos da América. Ele que vai dizer. Claro. Por quê? O que ele disse? Existe espalhado e dividido. Lembram que nós falamos que tem que ir para o campo? Lembram que nós falamos aqui? Tem que ir para o campo devagarinho, preparar o lugarzinho. Existe espalhado e dividido. Me ajudem aí, irmãos. Vamos lá. Espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino Opa! Olha só, o Papa está dizendo o que para ele? Existe espalhado e dividido um povo que o quê? Cujas leis são o quê? Diferentes da lei de quem? De todos os povos. E que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Existe um povo, pastor, que ele odeia,
que tem lei diferente de todos eles. Por quê? Da onde é a lei que esse povo tem diferente de todos? Que lei é essa? Amém, é a lei de Deus. Porque os povos estão se juntando, como disse o pastor no ecumenismo, para cumprir as leis de quem? O que diz a lei do Papa? Vamos ler, para não ficar dúvida do que estamos falando aqui, meus amados. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, versículo 25. Eu vou ler, não preciso ir até lá, só marquem aí. E é interessante que já tem muitas igrejas seguindo, né? Muitas igrejas. Olha só, prestem atenção nisso, meus amados irmãos, gravem isso. Tá? Igrejas evangélicas. Não tenha dúvida, não estamos falando, vejam, eram virgens, ele não chamou virgens, ele não chamou impuras, virgens. São igrejas que aparentemente, né? Olha só, versículo 24 e 25 de Daniel 7. Quanto às 10 pontas, vão aparecer 10 pontas também, que são pontas, poderes. Quanto às 10 pontas, daquele mesmo se levantarão 10 reis. Depois dele se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, abaterá os 3. E proferirá palavras contra o Altíssimo. Destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então, um poder, ele está dizendo aqui que apareceria um poder que faria o quê? Um poder queria mudar o quê? As leis de Deus. Pergunto, de quem é a lei que diz guardai domingos e festas? Do Papa. E qual é a lei que diz lembra-te do dia do sábado? Deus diz, lembra-te do dia do sábado. E o que ele diz? Guardai domingos e festas. Mudou ou não mudou? A lei de Deus diz, não farás para ti imagens. E o que ele diz? Simplesmente tirou esse mandamento, riscou do mandamento, porque se colocar, né, aparece, e quebrou o 10º mandamento em 2. O mandamento de não desejarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nada do teu próximo, tal. Ele foi lá e pôs, não desejarás a mulher do teu próximo, que é o 9. E depois não cobiçarás as coisas do teu próximo. Ele dividiu, claro, porque tinha que ficar 10. E ele eliminou 1, como é que faz? Então, bate ou não bate? Cuidaria em mudar os tempos e a lei. E irmãos, a gente tem que ter... Tem pessoas que dão testemunhos, não digo para a honra do homem, por favor. Existem pessoas, né, hoje que dão testemunho dizendo assim, não, o pastor Rogério tem muita coragem para falar essas coisas. Não é que o pastor Rogério tem coragem para falar essas coisas. Irmãos, nós temos que ter coragem, porque se nós não falar, quem vai falar? Irmãos, se nós não falarmos, quem vai falar essas coisas, meus amados? Quem? O mundo? E eu pergunto, se Deus nos mostra isso com tanta clareza, é para quê? Para esconder? Não. Fala. A palavra de Deus diz, fala, proclama em alta voz. Dá a trombeta ao sonido certo. Isso é sonido certo. Não vai errar. Isso aqui não é uma profecia que é produto do sonho. O sujeito foi lá, encheu a barriga, pastor dormiu, oh, Deus me deu uma profecia. Irmãos, não é assim que Deus trabalha com as suas profecias. A profecia se entende como? Bíblia com Bíblia. É assim que se entende. E muita gente hoje, infelizmente, né, está com dificuldades nesse sentido. A gente não está aqui condenando ninguém. Você pode dormir, Deus pode te dar luz, não tenha dúvida. Mas está cheio de gente aí que vai dormir, infelizmente, com a barriga cheia, o organismo não está oxigenando direito, e aí tem, infelizmente, né, coisas que não são de Deus. Né? Vamos seguir? Até aqui está bem? Está claro ou não? Claro. Ótimo, tá? Então vamos lá. Então ele diz, existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Vamos para Apocalipse 17. (11 e 12). Diz assim, perdão, 12, 13 e 14. Olha o que diz ali. O 11. E a besta, que é a besta?
Papa. Que era e já não é, ela também oitava, é dos 7 vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro. e o cordeiro os Vencerá. porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Então, eles vão ter todos o mesmo intento. Qual é o mesmo intento? Já vamos ver. Qual é o intento deles? Né? Voltem para Esther, certo? Versículo 8 de novo, para ficar bem claro. Amã disse ao rei Assuero. Quem é Amã? Papa. Disse a quem? Presidente dos Estados Unidos. Existe espalhado e dividido entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, o quê? O quê? Sejam mortos. Escreva que os matem. Escreva. Então vai sair um o quê? Decreto de morte contra o povo de Deus. É para assustar? É para assustar? Não. Por quê? Porque ele já disse, vencerá o cordeiro e os que estão com ele. Então, decrete-se que os matem. Né? Algumas versões dizem decrete-se aí ou não. Quem tem versão que diz decrete-se? A minha diz escreva-se. Então a mesma coisa, né? Decrete-se que os matem. E eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Eles não vão só matar, não. Primeiro, eles vão tirar o que nós temos. Vão tirar o que nós temos. Da onde vem esse dinheiro? Eles vão tirar. Eles vão chegar e vão dizer, olha, se você não se conformar com as leis do rei, das leis do Papa, se você não obedecer as leis do Papa, você vai ter uma multa. E você não vai ceder. Multa. Daqui a pouco eles confiscam os bens de vocês. Leiam, se vocês puderem, leiam em algum momento, né? Existe um livro muito bom que é a história do povo judeu, e vocês vão ver um outro livro que se chama A Grande Controvérsia também. Esse livro conta como no passado foram confiscados os bens do povo de Deus. Vários. Tá? E só para vocês terem ideia, não sei se vocês sabiam, já tem lei em 13 estados americanos, leis que são chamados de decretos dominicais. Se vocês observarem, entrem, quem tem internet em casa, pastor, eu sei que tem, entrem e coloquem lá, decreto dominical, e observem o que está acontecendo ao redor do mundo. Na Itália, não querem mais que se faça jogos aos domingos. Por quê? Porque o Papa está forçando todos a decretar o domingo como dia da família. Essa é a desculpa. Não, é o dia da família, tem que ficar com a família no domingo. Mas ele não está preocupado com família, eles nem têm família. Eles estão preocupados em que nós desobedeçamos as leis de Deus. E para isso colocarão leis que aparentemente são boas. Porque o inimigo se transforma em quê? Anjo de luz. Então vem com uma coisa, nossa, que maravilha para a família, que bonzinho que ele é. Não se enganem, irmãos, por favor. O pastor acabou de falar aí, tem um monte de igreja, estão chamando já o Papa do Papa bonzinho. Não, esse Papa é bonzinho, o outro era ruim, mas esse é bonzinho. Irmãos, por favor, a questão não é aqui se nós temos ódio do Papa, não tem nada a ver com isso. Tem a ver que ele é inimigo de Cristo. O Papa toma o lugar de Cristo nessa terra. O que é sumo pontífice? Sumo pontífice é o máximo da ponte entre Deus e o homem. Qual é a ponte entre Deus e o homem? Jesus. Cristo. Ele é o único intermediador, ele é o único mediador, ele é o único intercessor. Ele é o pontífice. A ponte entre... Lembram do sonho que Jacó teve? Não tinha uma escada? Os anjos subiam e desciam. O que era aquela escada? Representava Cristo. Por onde os homens, os anjos, sobem e descem constantemente indo ao Pai. Irmãos, nós não podemos mais ser inocentes, porque senão nós vamos acordar tarde demais. Quando nós abrirmos os olhos, o inimigo já dominou todo mundo. E por quê? E aí o Senhor vai dizer, escuta, eu não te dei a trombeta? Sim, Senhor. E por que você não tocou? O que você ficou esperando? Muita gente vai despertar como as virgens loucas. Vai despertar o quê? Tarde demais.
É tarde, acordamos, senhor. Não, eu não conheço vocês. Senhor, mas como o senhor não conhece eu? Eu não conheço. Por quê? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo aqui. Não, senhor, mas nós, não. Vocês conheceram uma igreja. Vocês conheceram um templo. Vocês amaram o templo. Mas a mim vocês não conheceram. Tem gente hoje que troca Cristo pela igreja. Se eu for falar para ele da igreja, não, eu nasci católico, vou morrer católico. Irmãos, que tristeza. O que mais? 9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Quem que vai oferecer dinheiro para salvar a dívida americana? Quem? Claro. O maior banco do mundo é o Banco do Vaticano. São bilionários, venderam terrenos no céu, 1.260 anos dominando o mundo, a Europa, vendendo terreno no céu. Imagine que você acreditasse nisso, eu chego para você e diz, não, irmão, eu tenho um terreno no céu para você. Quanto? Quanto é que você não paga por um terreno no céu, minha irmã, meu irmão? O povo era enganado na época, eles acreditavam. Se você realmente acreditasse que o pastor tem um terreno no céu e ele chegasse para você, eu te ofereço um terreno no céu, você venderia tua casa para comprar. Abarrotaram os cofres de Roma com esse tipo de mentira. Eles têm dinheiro de monte. Então eles vão, pode ter certeza, eles vão oferecer dinheiro para os Estados Unidos da América. E é o que vai acontecer. 9. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então, tirou o rei, quem é o rei aqui? Tirou o rei o anel, símbolo do poder, da sua mão, e o deu a Amã. O que diz lá em Apocalipse? Que deu o poder para ele. Não foi isso que ele fez? Deu o poder para a besta. E agora, ele vai fazer o quê? Agora sim, quando ele tiver esse poder, não antes, aí ele vai mostrar a face dele. Aí ele vai mostrar quão bonzinho ele é. Entende? O diabo se veste de anjo de luz, até o momento que ele te conquista. Depois que ele te conquistou, aí não tem mais bonzinho. 11. Disse o rei a Amã, essa prata te é dada, como também esse povo, para fazer dele o que bem parecer aos teus? Olha só, pode fazer o que você quiser, esse povo aí. 12. Então chamaram os escrivãos do rei no primeiro mês, no dia 13 do mês, e conforme tudo quanto quem? Não, tudo quanto quem? O Papa mandou se escreveu aos príncipes do rei, aos governadores que havia sobre cada província, aos principais de cada povo, cada província segundo a sua escritura, cada povo segundo a sua língua, em nome do rei Assuero se escreveu, com o anel se selou. Todo mundo. Começa nos Estados Unidos, mas vai se espalhar por todo o planeta. Toda língua, toda província, não escapa ninguém. Ninguém, irmãos, vai escapar. Brasil não escapa. 13. E as cartas se enviaram pela mão dos correios e todas as províncias do rei. Já tinha correio naquela época? E as cartas se enviaram pela mão dos correios a todas as províncias do rei, que destruíssem, matassem, lançassem a perder todos os judeus, desde o moço até o velho. Crianças, se preparem. Eles não vão perdoar nem as crianças. Crianças, mulheres, em um mesmo dia, a 13 do 10º, que é o mês de Adar, e que saqueasse o seu despojo, os seus bens. Falamos? Uma cópia do escrito para que se proclamasse a lei em cada província foi enviada a todos os povos para que estivessem preparados para aquele dia. Então é o seguinte, eles vão chegar, irmã, vão dizer assim, é o seguinte, você tem até o dia tal para se emendar. Se não se emendar, nós viemos aqui, nós voltamos. Você também, tá? Você também, cada um de vocês. Nós vamos voltar aqui. E aí vamos ver se vocês vão se manter. E tal dia vai ser executado o decreto de morte.
Os correios, pois, versículo 15, os correios, pois, impelidos pela palavra do rei, saíram e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. E o rei e Amã se assentaram a... O quê? Porém, a cidade de Suzã estava com... Peraí, quem se assentou a beber? Quem? Não, o Papa e que... Beber o que será? Será que Apocalipse tem algo a dizer sobre isso? Vamos para Apocalipse 14, versículo 8. O que diz Apocalipse 14, 8? E eu ouço o anjo seguir dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua própria prostituição. O que eles começam a beber? O vinho da prostituição, as doutrinas falsas. Eles bebem isso. Veja que no Apocalipse 17 nós vamos encontrar isso de novo. Apocalipse 17, 1 e 2. 17, 1 e 2. Veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças, falou comigo dizendo: vem mostrar-te a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra e os que habitam na terra. Não foi toda a terra? Os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Então eles passam agora a beber quem? Eles dois começam a beber o vinho da prostituição mais do que qualquer outro. E aí que vem finalmente, a destruição, certo? Mas antes disso, capítulo 4. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes. Quem será que é isso, irmãos? Quem arrisca dizer o que é isso? Quem é Mardoqueu? Quem é Mardoqueu, irmãos? Rasgaram suas vestes. O que isso quer dizer? Todo traço de justiça própria agora. Tudo que não, eu sou mais ou menos, tudo vai ser o quê? Rasgado, retirado. Agora os 144 mil, com o decreto, pergunto, a hora que sai o decreto, o que vai acontecer com o povo de Deus? Vai. Mas imaginem que hoje, depois dessa pregação, você chegasse em casa, ligasse a TV por um momento, para quem sabe ver o jornal, e lá dissesse: Papa decreta o domingo. Qual seria o impacto de vocês? Agora, com o decreto de morte, pode ter certeza, quem estiver sendo preparado, vai ser um impacto violento. Pastor, mas aí ele vai chegar no anticristo aí, né? Quem? O Papa. Não, com certeza. Quando ele tiver como... Na verdade, ele... Todas as nações vai escolher um único... Sim, será ele, não tenha dúvida. Claro, ele vai pedir adoração universal, Ele vai ser o anticristo nesse momento, com todas as letras, Agora vejam que interessante, Porque, olha só... Pastor, nesse tempo haverá só uma moeda, Aí é que está, irmã? Eu não tenho isso claro. Por quê? Porque disse que foi criada a Mero. Disse que foi criada a Mero, que é para ser a moeda universal, que é, curiosamente, América e Roma. A Mero. Disse que foi criada essa moeda. Eu não saberia dizer, porque pode ser boato, pode ser história. Agora, para mim, sinceramente, irmã, não importa. Não importa, porque a profecia, Deus vai e mostra para você isso aqui. Se ele fala de moeda amanhã para a gente, abre o coração nosso para entender, amém. Se não, mas é possível, Mas enquanto isso, o dólar vai ser fortalecido ainda, Porque o dólar, não esqueçam, é da besta que sobe da terra. E a Bíblia aponta ele como crescendo nesse tempo. Então, aparentemente, o dólar já está crescendo e é possível que ele cresça ainda mais. Mas, irmã, pode ser que surja essa Amera, pode ser que saia, Mas a Bitcoin, na verdade... Oi? É uma moeda virtual. Não, mas o Bitcoin, mas aí não é única, Não é só Bitcoin, tem várias outras, E o Bitcoin, assim, a gente analisando o Bitcoin aos olhos, por exemplo, da Bíblia, eu não consigo encontrar ela com força ali, entende? Ela, por exemplo, porque ela cresce, ela sobe, mas ela não gera um domínio universal, entende? Não há,
por assim dizer, alguém que controle isso, né? Quem controla, nós sabemos no final das contas, é quem? São duas bestas apresentadas, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. São essas duas bestas. As pessoas me perguntam, pastor, e a China? Eu não vejo a China no conflito final, entende? Eu vejo esses dois. É o que Deus, é como se Deus dissesse, olha, vai ter muita gente aí, né? Mas eu quero que vocês se foquem no problema. O problema está aqui, ó, Estados Unidos da América e Papa. Se foquem ali, é ali que está o problema. Porque se não for querer olhar para tudo, daqui a pouco, não. Tem muita gente dizendo, não, é o Islã. Não, é a China. Olha, a China está crescendo. Não é mais a China, agora é o Japão. Não é... Gente, daí a gente não vai para lugar nenhum. Vamos ficar com o que diz a Bíblia, que a gente daí não erra. Agora, claro, precisa estudar. Porque se não estuda, a gente é jogado por todo o vento de doutrina. Lembram de João Batista? Disseram, que viesse a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Não, senhor. Nós não podemos ser agitados pelo vento. É aqui, ó. Não, é a Bíblia, acabou. Não é, sabe, a pessoa começa a falar, esses dias aí estavam falando aí de setembro lá, ano passado, estavam falando do alinhamento dos planetas, que isso, que aquilo, que aconteceu o caos, que é isso. Quando a gente falou que não ia acontecer nada, quiseram nos crucificar. Vocês, né, acham que sabem tudo. Não, irmãos, eu não vejo isso na Bíblia. Eu não vejo Deus dizendo, olha, vai haver o alinhamento do planeta. Daí, não vejo. Pode acontecer? Pode. Mas se ele não diz, eu vou ficar com o que ele diz. Convenhamos, meus irmãos, a gente nem sabe direito o que ele diz, nós nem estudamos o que ele nos deu, nós queremos inventar coisa. Entende? Aí as pessoas vêm para mim, não, mas agora, né? Estão aí falando, e os 3 dias e 3 noites, pastor Rogério. Falei, o que vai mudar na tua vida 3 dias e 3 noites, meu irmão? O que vai mudar? Se você não estiver preparado, não vai fazer diferença nenhuma. Se for 7 dias você cai, se for 1 dia você cai, se for... Nós temos é que nos preparar. E aí diz, não, mas me ensina, não vou, isso é curiosidade, eu não vou entrar nisso agora. Se um dia for importante, a gente entra. Não é? As pessoas às vezes querem matar a curiosidade de questões bíblicas. Não é para isso que a Bíblia está aí, né? A gente precisa se preparar. Já encerramos, tá? Então, finalmente, 4. Então Mardoqueu agora se prepara, né? Rasgou as suas vestes, se vestiu de pano de saco com cinza. Veja que vocês vão encontrar isso lá no Apocalipse, ou não? Apocalipse 11:3. Quem quer conferir lá? Apocalipse 11:3. O que vai acontecer? Vou ler. Olha só, 11:3. Darei poder às minhas 2 testemunhas, profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano e saco. Foi o que aconteceu aqui ou não foi? Olha só. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu suas vestes, vestiu-se de um pano de saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo. O que ele fez? Clamou com grande e amargo. O que é isso? Esse é o alto clamor, o clamor da meia-noite, a pregação da vinda de Cristo. Esse é o preparo. Mas primeiro precisa rasgar as vestes. Que vestes são essas? Vestes de justiça própria. Não, eu sou bom, eu sou um crente há 40 anos, eu sou bonzinho, eu sou isso, aquilo. Não. Tem que se rasgar completo e tem que entender que bom é só um, que é Deus. Como Jesus disse, né? Ok? Em todas as províncias onde a palavra do rei e sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto com jejum e choro. Agora a igreja vai jejuar mesmo. Agora vai. E vai chorar, vai jejuar, vai orar. E muitos estavam deitados em pano de saco e cinza. Agora sim a igreja vai se preparar. Então vieram as moças de Esther, seus eunucos, fizeram-lhe saber com que a rainha muito se doeu. E mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício. Porém ele... Claro... Porque agora os 144 mil estão numa luta interna violenta. E as igrejas agora, que não têm o mesmo preparo deles, vão dizer, não faça isso, pastor, por favor, veja bem, pastor, não é bem assim, tal. Mas eles não vão aceitar. Porque a justiça que eles querem é a justiça de Cristo. Eles não querem a justiça humana, eles não querem que ninguém tente diminuir a luta deles para poder chegar ao ideal de Deus. Ele não aceitou. Esther era ou não era filha dele? Porque ele não aceitou? Porque ele sabia. Porque assim como hoje, a igreja, embora a igreja hoje lute para chegar à pureza, somente esse povo vai chegar ao ideal. O ideal real. Não é que a igreja vai se perder, por favor. Por favor. Na época de Elias, na época de Jeremias, Deus sempre teve seu povo, mas os profetas tinham um chamado especial, ou não?
Não se pedia para o povo o que se pedia para o profeta. Então, esses 144 mil são aqueles que terão realmente uma luta muito mais ferrenha com Deus, porque esse povo é o povo que vai realmente chegar, como diz a palavra de Deus, não tem engano na sua boca, nada. Esse é o povo que realmente vai chegar ao ideal de Deus, a ponto de poder repreender a besta finalmente. Irmãos, nós não vamos conseguir terminar o estudo hoje, tá? Vamos ter a segunda parte então na semana que vem, tá? Eu gostaria de pedir de coração que os irmãos, porque como disse, vocês viram que não é um estudo fácil, né? Tem muito elemento assim de difícil compreensão, então, por favor, se puderem, né? Durante, quem sabe, a semana que vem ou essa semana, leiam o livro de Esther, tá bem? Procurem ler o livro de Esther e vai ficar bem mais claro para vocês essa analogia feita à luz do que vai acontecer no futuro, tá bom? Façam como os bereanos. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses porque ouviam de bom grado, espero que todos tenham ouvido de bom grado, mas vão ver se as coisas são de fato assim, tá bem? Deus abençoe a todos. Na palavra de Deus está escrito que nós devemos compartilhar o que recebemos. Assim, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho.